trajeto de bicicleta entre o trabalho e sua casa não permitia que o jovem tivesse tempo ao meio-dia para almoçar e treinar. Cássio saía da fábrica de calçados às 11h15 e teria que voltar ao trabalho às 13 horas. Escolheu o tempo que tinha disponível para priorizar o treino. Da mesma forma, o horário era apertado entre o segundo turno na fábrica de calçados e o início da aula no turno da noite. Parecia pouco tempo, mas cada minuto foi sempre muito precioso para se dedicar ao esporte. Nesse período de treinos, não havia um treinador que ensinava os iniciantes ou mesmo os mais experientes que já participavam de competições importantes. Uns ajudavam os outros, como continuou por muito tempo, mesmo depois que treinadores e instrutores já orientavam os competidores de alto rendimento e os iniciantes da Azteca. Ainda assim, as dicas, orientações e cobranças dos colegas sempre ajudaram e ainda ajudam os praticantes de canoagem. Como a tecnologia da época também era mais restrita, era difícil encontrar material de vídeos para estudo dos atletas. Bastante diferente dos dias atuais, quando muitas provas e vídeos são encontrados na internet. Com isso, os praticantes do esporte conseguem progredir na busca pelo melhor movimento para alcançar o menor tempo nas provas. Por 6 meses, o jovem atleta remou em um caiaque. Desde o início de sua trajetória, a vontade sempre foi estar em uma canoa. Porém, o medo de virar gerado pela falta de experiência o impedia de entrar em uma. Mas isso foi superado com o tempo que aumentava sua habilidade e coragem. A maior preocupação era de virar a canoa e ficar preso embaixo da água. Diferente do caiaque, onde o atleta fica sentado e utiliza o remo com as duas pás fazendo movimento na água, na canoa, o atleta fica de joelhos e usa o remo com apenas uma pá, conduzindo a embarcação intercalando o lado da remada. Depois de sua última prova, ainda em um caiaque, Cássio trouxe da cidade de Brotas, em São Paulo, além do 4º lugar na categoria Iniciantes, a decisão de começar a remar uma canoa. Em pouco tempo, fabricou seu próprio remo, também a saia que prende o corpo à embarcação e não deixa entrar água no barco. Na primeira vez que virou seu barco, o movimento de rolamento ainda não era executado. Se passaram alguns segundos com seu corpo embaixo da água, instantes que foram acompanhados de um susto pelo que estava acontecendo, somado com a falta de prática para puxar o cordão e soltar a saia do barco e então sair da embarcação. Na ocasião, como sempre acontecia nos treinos, outro barco encostava ao lado do que virava e ajudava a fazer o movimento de volta à posição correta. Na época, poucos dominavam a técnica do rolamento. A insegurança na hora de desvirar o barco não chegava a atrapalhar os iniciantes. Após cerca de 1 ano treinando as balizas e seus movimentos para se deslocar pela pista de uma prova de slalom como prioridade, Cássio também já realizava seu rolamento corretamente. Algumas vezes os iniciantes usavam, de forma incorreta, o remo apoiado contra o fundo do rio para ajudar no movimento de desvirar a embarcação. Com isso, voltavam para a posição do casco na água e o corpo fora dela. Um avanço superando as tentativas frustradas de quando ficavam batendo os braços sem sucesso, permanecendo presos embaixo da água. Esse movimento não é recomendado, pois na correnteza não é possível tocar com o remo no fundo do rio para desvirar, além de que o remo pode bater no fundo e voltar contra o atleta, ou prender em uma pedra. Diferente da prova em São Paulo, quando Cássio não virou e conquistou o 4º lugar, na sua primeira competição, que aconteceu uns meses antes no Parque das Laranjeiras, não teve o mesmo sucesso. O início da pista era bastante temido pelos novatos. Por isso, a prova de iniciantes tinha sua largada após a temida curva do S, que abre a tradicional pista do Parque das Laranjeiras. Após virar e não conseguir rolar, o jovem atleta puxou a saia e se ejetou do caiaque, sendo desclassificado de sua primeira competição. A trajetória de Cássio na canoagem slalom não seria interrompida pelas dificuldades do início. Elas seriam rapidamente superadas. Construir sua história em uma canoa foi resultado de muita dedicação. Foi necessário superar medos que toda criança possui, mas somente coragem não era o suficiente. Entrega nos treinos era fundamental para evoluir na categoria e conquistar algo.
Foi muito valioso o intervalo entre os turnos da fábrica de calçados para treinar. Ainda que sem almoço, muitas vezes um pacote de bolacha era sua refeição antes de voltar ao trabalho. No meio da tarde, para enganar o estômago, Cássio tomava um sal de fruta para se manter disposto até o final do dia e ainda fazer seu segundo treino após o trabalho, antes de ir para a aula. Hoje entende e sabe que a alimentação de um atleta influencia bastante no seu rendimento em treinos e competições. Quando jovem, ele apenas queria remar e criava tempo para isso na sua rotina de trabalho e estudos. Um campeonato sul-americano foi sua primeira competição internacional, ainda na categoria júnior, no Chile, aos 13 anos. Foi viajar de última hora, ao saber que precisaria de seu documento de identidade para poder seguir viagem. Foi com sua mãe por 2 vezes até Porto Alegre para providenciar o RG no menor tempo possível. Já participando em uma canoa, ainda sem fazer a prática do rolamento, em um rio forte, de geleira, a canoa virou. Precisou se ejetar e não completou a prova. A água gelada e de corredeira forte foi importante para mais um passo que estava sendo dado na formação daquele atleta. O barco usado foi a embarcação que havia ganho de sua mãe e seu pai.